Vamos analisar o exame de 27 de outubro de 2018 no que concerne a questões de contabilidade analítica. Vamos então ver a resolução da questão número 37 deste exame. Portanto, nós temos uma empresa que produz 3 modelos de camisas. Ou seja, no fundo temos o produto X, temos o produto Y e temos o produto Z. E temos aqui as quantidades produzidas no último trimestre, ou seja, 9.000, 7.200 e 1.800 unidades, respectivamente. E temos aqui um conjunto de dados. Dados esses que são relativos a cada uma das secções que existe nesta empresa e o número de empregados que estão afetos a cada uma das secções. Temos ainda informação que o gasto da secção de serviços comuns vai ter que ser repartida pelas restantes secções, tendo por base o número de empregados, que no fundo é uma informação que é dada no quadro anterior. Depois, os gastos da secção de corte vão ser repartidos 70% para a costura e 30% para a secção de acabamento. Portanto, a secção de corte, no fundo, depois vai dar aqui 70% à costura e 30% ao acabamento. Ora, a costura e acabamento vão distribuir os seus custos proporcionalmente às quantidades produzidas. Portanto, no fundo, a costura e o acabamento são claramente secções principais porque vão imputar os seus custos diretamente aos produtos, tendo por base este critério quantidade produzida. A questão que se coloca tem a ver com os gastos de transformação do produto X ou da camisa X e da camisa Y. Para podermos dar resposta a esta questão, temos então que analisar cada uma das secções separadamente. Portanto, vamos ter que analisar a secção de corte, vamos ter que analisar a secção de costura e vamos ter que analisar a secção de acabamento. Ora, para tal, nós vamos dividir esta análise em dois grandes grupos. Por um lado, a repartição primária, ou os designados gastos diretos, e por outro lado, a repartição secundária, que também é designada por prestações recíprocas. Dentro das prestações recíprocas, nós no fundo vamos ter aqui as secções auxiliares, que vão trabalhar para as restantes secções. Ora, as restantes secções podem também ser auxiliares ou principais. Assim sendo, relativamente aos gastos diretos, eles estão expressamente previstos no enunciado. No que diz à repartição secundária, nós temos aqui então os serviços comuns, que o valor está indicado no nosso enunciado, que são 8.000 euros, e que para fazermos a respectiva imputação, vamos fazê-la em função do número de empregados. Portanto, imputação às restantes secções. Entenda-se corte, costura e acabamento. Portanto, se nós somarmos os funcionários ou os empregados destas três secções, no fundo nós vamos ter 6 mais 12 mais 12, ou seja, nós vamos ter 30 empregados no total. Portanto, o que vamos fazer é uma cota de imputação em que vamos ao custo e dividimos pelo critério de imputação, ou seja, 8.000 a dividir por 30. E depois vamos imputar ao corte essa cota de imputação vezes o número de empregados que estão afetos a esta secção, que são 6, o número de empregados que estão afetos à secção de costura, que são 12, e o número de empregados que estão afetos à secção de acabamento, que são também 12. Com isto, e dado que o corte não tem mais custos, vai totalizar 10.600 euros. Ora, estes 10.600 euros vão ser depois repartidos pela costura e pelo acabamento na percentagem de 70% para a costura e 30% para o acabamento. Assim sendo, nós já temos todos os custos de que necessitamos relativamente às secções principais,
que no fundo é a secção de costura e a secção de acabamento. A secção de corte é uma secção auxiliar, sendo que é só somar e dividir pela quantidade produzida, já que o nosso enunciado diz-nos que as secções principais, costura e acabamento, imputam ao produto em função da quantidade produzida. E assim obtemos o nosso custo unitário de cada uma destas secções, para que depois nos vai permitir, então, apurar ou calcular os gastos de transformação relativamente a cada uma das camisas. Portanto, a secção de costura para X, no fundo, é pegar no custo unitário e multiplicar pela quantidade produzida da camisa X e fazer exatamente a mesma coisa para Y, só que agora multiplicando pela quantidade produzida de Y. A secção de acabamento, exatamente a mesma lógica. Vamos ao custo unitário que esta secção tem e vamos multiplicar pela quantidade produzida da secção para cada um, obviamente, dos produtos, do X e do Y, que é a mesma quantidade produzida que está em cima. E, portanto, desta forma nós conseguimos separar o que é o X e o que é o Y e tendo em conta cada uma das secções principais. Depois é só somar. Obviamente, o que tem a ver com a costura para cada um dos produtos e o que tem a ver com o acabamento para cada um dos produtos. E assim conseguimos obter a resposta àquilo que é a questão da ordem, que é qual é o gasto de transformação associado a cada uma das camisas, X e Y.